A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, convido nessa hora para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. O título trimestral é Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas. Quem escreveu esta lição foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. E a biografia completa está no um dos primeiros vídeos que eu fiz. É só os irmãos entrar lá no canal e verificar. Então, irmãos, nós estamos estudando Fé e Verdade nesse terceiro trimestre de 2022 e nós estamos estudando a lição 8. Que tem como título A Verdade para Fazer a Diferença. Esse estudo tem como texto base 1 Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 25. Então, vamos estar lendo agora nessa hora, mas antes estaremos orando para dar o início já a esse estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, convido e peço a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos abrir a mente, o entendimento para as Suas palavras, que elas possam penetrar no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém. Primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo de 11 a 25. É isso mesmo? 11 a 25. Então diz assim: Amados, peço-vos como os peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que o fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo-se o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente o bom e o humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados, se sofreis, mas fazendo bem? Pois afligidos ou sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo os nossos pecados, o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eras como ovelhas descarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, irmãos, estaremos estudando agora a lição 8, Verdade para Fazer a Diferença. Diz assim o estudo, né? Deixa eu só tirar um negocinho aqui. Diz assim o estudo dessa semana, né? A verdade para fazer a diferença. Como discípulos, somos sal e luz do mundo. Mateus 5, 14 e 16. Mas se o sal não salga,
não tempera, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. De modo semelhante, Pedro referiu-se ao privilégio dos cristãos de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2,9, versículo Pedro 2,9, né? Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ser diferente não é simplesmente ser conhecido como evangélico. Ao contrário, é ter postura de um discípulo que anda com Deus e reflete andar nos seus relacionamentos. Então, ser diferente é isso, né, irmão? Refletir a maneira de viver e ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de fidelidade, né? É mais que o comportamento padronizado, repetido ou de forma instintiva, mas sim fruto de santidade. Então, um cristão deve andar no fruto da santidade exigida pelo Senhor, como vimos na lição anterior. Frutos de uma vida de santidade, né? Então, fazer diferença é ter uma vida de frutos de uma vida de santidade. Como igreja, temos missão de fazermos a diferença na vida das pessoas. Então, nós temos essa missão de marcarmos a vida dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, enfim, de nossa sociedade. O texto desta lição nos ensina tanto a importância de ser diferente como fazer a diferença. Então, além de ser diferente, você tem que fazer a diferença em uma sociedade já destruída, né? Assim vamos dizer. Primeiro tópico: diferente na vida pessoal para fazer a diferença. Texto base é 2 a Pedro, versículo 11 e 12, que diz assim: Amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra algo. Aqui ele usa uma palavra peregrino e forasteiro, quer dizer, não somos daqui, né? Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras, que em vós observe, né? Então, irmão, o cristão é chamado a abstinência. O que é abster? É assim, ser moderado e ter equilíbrio dos desejos carnais. Desejo é a ânsia para realizar algo, já a luxúria é a paixão, construída sobre fortes impulsos. Em outras palavras, o desejo é algo natural, inerente ao ser humano, já a luxúria é resultado de ter sua mentalidade sadia dominada por um descontrole doentio de desejo. Então, quando você tem essa mente doentio por desejos carnais, sabe que isso é luxúria. Essas são as duas realidades que se opõem no íntimo do crente, a tal ponto de Pedro dizer que estão em guerra, né? Na verdade, nossa alma pede uma coisa, mas o corpo pede outra, exprimindo a ação de um soldado no campo de batalha. Os desejos carnais lutam contra a alma do crente, numa guerra sem trégua e intensa. Então, nós sabemos que é uma guerra intensa que o cristão tem que vencer a cada instante, a cada hora e a cada dia. O apelo à abstinência dos desejos da carne diz respeito ao fato deste pertence ao mundo natural. Estamos neste mundo. Mas o apóstolo diz que ele não é a nossa pátria. Então, não somos daqui, né, irmãos? Se aqui não é a nossa pátria, não pertencemos a este lugar. Somos, portanto, habitantes temporários deste lugar, identificados como estrangeiros e peregrinos.
né? Como o texto fala ali, somos estrangeiros. A palavra estrangeiro significa aquele que mora em lugar sem direito de cidadania. Então não temos cidadania aqui. Com direitos limitados, temos direitos limitados quando estão peregrinando nesta nação, né? E tem um sentido mais forte ainda. Um peregrino seria alguém que estaria exilado. Ambos os termos ensinam que a morada verdadeira e permanente do crente não é aqui. Nosso lar é o céu. Todos nós sabemos, o crente sabe que o nosso lugar não é aqui, mas o céu. Nossos aposentos estão lá, preparados pelo Senhor Jesus. João 14, versículo 2, né? Nós poderíamos até dizer de cor esse versículo, que é muito falado, né? Talvez hoje, por muitas coisas entrar dentro da igreja, não se fala muito, mas João 14, que diz assim, versículo 2, eu vou ler o 1 e o 2, né? Para dar mais entendido. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus e também em mim, em quem? Em Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou te preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, aqui o próprio Jesus, ele fala que vai levar para ele mesmo, né? Então, João 2, ele mesmo disse que não somos daqui. Somos peregrinos exilados nessa terra de lutas, sofrimentos e expectativa. João 17, 14, que diz assim, deles a tua palavra. Essa aqui é quando Jesus está despedindo e faz essa oração, né? E ele diz assim, deles a tua palavra e o mundo odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, Jesus fez essa oração para os seus discípulos, todos aqueles que se achegam a ele. Não escuta lembrar que os destinatários estavam dispersos, por diversas regiões, refugiados em terra estrangeira, provavelmente devido às perseguições que sofriam. 1 Pedro. Quando Pedro leu isso aqui, a igreja estava passando pelo processo de perseguição. Então vamos ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? Rapidinho aqui, né? 1 Pedro 1. Pedro, após Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos na Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, quer dizer, a igreja estava sendo dispersada, estava indo por vários países sendo dispersada. Com certeza, tais palavras foram grande alento para eles naquele tempo de perseguição, né? Que eles estavam sendo dispersos pelas regiões, peregrinando, né, na verdade. O verso 12 pode ser resumido em uma frase: a importância do testemunho. Os cristãos da época de Pedro foram difamados e maltratados porque recusava-se a adorar os deuses pagãos, né? Existiam vários deuses. Participar das festas carnais, tinha muitas festas carnais. Claro que isso não era bom, mas o que importava mesmo era que esse falar mal não fosse verdadeiro. Daí eles ser chamados a viver de maneira exemplar. Essa expressão fala de um viver atraente. Irmão, o que acontecia no passado também tem acontecido nesses dias. Quantas pessoas difamam crentes, falam mal dos crentes, da igreja, dos pastores, dos obreiros de Deus. Mas a pergunta é, por que ele também não se torna um crente? Para dar bons exemplos, né? Então, irmãos, a expressão é aqui, cativante até mesmo para os não cristãos, como naquela época, apesar das calúnias e difamações. É preciso que a vida do caráter dos cristãos resistam
a uma investigação cuidadosa, feita por outros, demonstrando coerência entre discurso e a prática. Uma das grandes preocupações é o testemunho do crente. Às vezes o crente fala uma coisa e pratica outra. Então temos que ter cuidado com o falar e a maneira de praticar as nossas ações. O que pode levar os incrédulos a crer em Cristo e a glorificar o nome de Deus. Leia Mateus 5, 10, 16. Depois os irmãos lêem esses versículos, né? Aliás, vamos ler agora, né? Vamos investir um pouquinho aqui na palavra de Deus, né? Muito pouco a gente tem buscado na palavra, então vamos aperfeiçoar, né? O que dá sentido é a palavra, não é a minha fala, não é nada. A palavra de Deus tem que ser expressada aqui, né? Então, Mateus 5, 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha só, irmão. Felizes os que sofrem perseguição. A igreja foi chamada para ser perseguida mesmo, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Dos crentes que aceitaram Cristo, né? Dos que creram. Quando você fala crente, a expressão é crer. Então, dos que creram em Jesus, na sua vinda e na sua promessa. A promessa é que ele vai nos levar para esse lugar, né? Chamado céu, que nós conhecemos através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, nós vamos ver aqui. E ele diz assim: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Já existia perseguição, né? Aí diz: vós sois o sal da terra, e o sal foi insípido ou estragado, né? Com que há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Quer dizer, coloca num lugar de destaque a luz, né, para que resplandeça. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, irmão, a nossa luz tem que brilhar para que o mundo possa ver, né, a transformação que Jesus faz no nosso coração, na nossa maneira de viver e de proceder. Então, nós falamos nesse primeiro tópico, a diferença na vida pessoal para fazer diferença, na nossa vida pessoal, né? Diferente para fazer diferença na vida pública, né, na sociedade. Esse versículo começa pela expressão por causa do Senhor. Tudo que o cristão deve fazer deve ser para a glória do Senhor. 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios 10, 31. Vamos ler também. Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a recomendação é que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Mas Pedro destaca que os cristãos são representantes de Jesus Cristo na sociedade. É como um embaixador, né, irmãos? Somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo, através do seu comportamento. Esses versos apresentam um forte paralelo com Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e autoridades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a autoridade? Faze o bem e traz louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.
Portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dá a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis e uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aqui resume no amor, né? Para que nós amemos. Em tudo, Paulo fala da relação dos cristãos com a autoridade instituída, com ambos ensinando o dever de submissão. Não era um tema fácil para aquela época, como não é hoje. Então, irmãos, por quê? Porque existiam muitos escravos e muitos senhores. Ser leal a Jesus como autoridade suprema era um desafio aos cristãos do Império Romano. Por causa da perseguição, falsas acusações de serem desleais aos governantes. Embora fosse estrangeiro peregrino, deveria ser submisso às autoridades civis, e era um instrumento de Deus, exercia o poder pela submissão dele. O verbo sujeitar no texto grego é submeter-se voluntariamente às autoridades, sem, no entanto, indicar obediência cega, mesmo exercendo o direito de seres críticos, crentes em Jesus Cristo, precisam ser melhores cidadãos. Não porque lhes convenha, porque são partidários de determinada ideologia ou pessoa no poder, mas por amor à submissão a Deus. Então devemos ser submissos, mas por amor à submissão ao nosso Criador. O crente deve cooperar com as autoridades para a promoção do bem-estar de todos. Com certeza a igreja tem sido relevante nesse aspecto, evitando a confrontação desordeira e a submissão à autoridade civil é uma regra geral, mas há exceções. Quando é essa exceção? As leis humanas conflitam com a consciência iluminada pelo Espírito Santo. Aí sim, irmãos, entra em conflito, porque quando o Estado tenta controlar a igreja, a obra do Senhor, impedir que a obra do Senhor cresça, aí entra realmente conflito. Em caso assim, o próprio Pedro é o exemplo de que deve ser feito, bem como Daniel e seus amigos. Leia Atos 4, 19 e 20, 5, 29 e Daniel 1, 5, 16, 3, 13, 18 e 6, 1, 28. Os irmãos podem ler depois. A razão para os cristãos se submeter às autoridades é que a vontade de Deus, cumprindo-a, então é que a vontade de Deus está sendo cumprida. E o cristão pode calar as calúnias moldadas de homens ignorantes, insensatos e loucos. Versículo 15. A palavra silenciar é do grego vimon, originou-se do uso de uma focinheira em animais para fechar a boca e mantê-los sob controle. Daí o sentido de amordaçar, calar, tapar a boca, deixar sem palavras, reduzir ao silêncio. Portanto, o cristão precisa ter um comportamento público exemplar, a fim de silenciar as afrontas irracionais dos que confrontam contra o seu caráter. A obediência que a verdadeira santidade produz cumpre a vontade de Deus, que sempre envolve uma vida irrepreensível, né? No verso 16, o texto introduz o assunto da liberdade. Aliás, né, irmãos, aqui na nossa nação tem muito ser comentado sobre essa palavra, liberdade, que à primeira vista parece não ser encaixar na sequência do pensamento. No entanto, é só olhar para os versos 13 e 15 que percebemos a ligação de um tema submissão com a liberdade. É uma relação refinada esta, pois o cristão é o ser mais livre que existe sobre a terra, conforme João 8, 32 e 36. Vamos ler esse texto aqui, né? João 8. Aliás, é outro texto também que
aqui na nossa nação tem sido usado muito, principalmente pelo nosso presidente, né, atual, que fala sobre a verdade. Que diz assim, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, devemos conhecer a verdade. E, se Cristo nos libertar, seremos verdadeiros livres, né? Inclusive na sua relação com as autoridades e a sociedade, como ser livre, ele decide ser submisso, ter uma vida honrada por amor e obediência a Deus, embora jamais use a sua liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Quando a liberdade é usada para a prática do bem, do mal, deixa de ser liberdade para ser escravidão. Então, quando a pessoa usa da liberdade para o mal, ele está sendo escravo do pecado, pois o mal, o pecado, escraviza o homem. João 8:34, né? João 8:34, que diz, e responderei, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Assim, a ética do crente inicia na liberdade individual e não compactua com nenhuma forma de imposição legalista nessas, nem está escravizado a qualquer tipo de paixão, né, irmãos? As obrigações éticas na vida pública do cristão são resumidas no verso 17. Tratar todos de respeito, amar os irmãos, temer a Deus e honrar as autoridades. Versículo 17 de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Né? Então, nós falamos nesse tópico, né? No primeiro tópico, voltando aqui, né? No primeiro tópico, a diferença na vida pessoal, fazer a diferença. Segundo tópico, diferente para fazer a diferença na vida pública. E agora, terceiro tópico, diferente para fazer diferença em relação ao servo do Senhor, que tem como texto base, capítulo 2 de Pedro, da carta de Pedro, e 18 a 25. Nós estaremos agora 2 de Pedro, 18 a 25. Aliás, nós já lemos isso aqui, né? Não vou ler de novo, não. Então, irmão, temos de entender esses versos à luz do contexto histórico da época. A escravidão nunca foi justificável em qualquer lugar e época. Lembrando, irmão, que o nosso país aqui, o Brasil, passou vários anos sobre escravidão, né? E não faz muito tempo que a população foi liberta, né? Os negros, né? A raça negra, ela foi escrava aqui no nosso país, trazida dos seus países de origem, que é a África, né? Os africanos de várias regiões de lá da África, do continente africano. E não é legal ter escravo, né? E ser escravo também não é legal também. Então, aqui a Bíblia trata de escravo como escravo do pecado também. Então diz assim, a escravidão nunca foi justificável em qualquer lugar e época, mas era realidade e mesmo ilegal ainda acontece na época de Pedro. O desafio era tanto para o escravo, tinha muito escravo ali no Império Romano, ou servo empregado, como para o senhor, seu patrão. Possivelmente havia senhores bons e humanos, gentis e atenciosos, mas outros, no entanto, eram maus, tiranos e injustos. O desafio que é apresentado é que, independente da índole do senhor, o servo deveria sujeitar-se a seus senhores com todo respeito. Né? Versículo 18, né? Que diz assim, e vós servos sujeitai com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Então, independente se ele era bom ou ruim, deveria ser obediente. O versículo 19 desafia os servos cristãos a serem leais aos seus senhores, motivado pela fidelidade às exigências de Deus e não pelo medo do castigo, né? Então, Paulo está ensinando aqui, Pedro, aliás, né? A expressão do verso é bem clara, por motivo da sua consciência,
por motivo da nossa consciência para com Deus. A palavra consciência diz respeito ao que une a consciência moral e espiritual, como parte de ser criado imagem divina. Assim, todas as pessoas têm essa capacidade dada por Deus de distinguir o certo do errado, que cada um é um agente moral livre. Strong. E se alguém, por causa da consciência para com Deus, sofre ofensas a fim de manter o sentimento da presença da bênção de Deus, recebe a promessa que Jesus proferiu. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. No entanto, não há recompensa se o sofrimento, mesmo suportado com paciência, independente da bondade ou severidade do Senhor, são uma consequência da submissão do servo. Estamos sendo ensinados aqui que, depois de termos feito aquilo que é bom, amável, formos afligidos injustamente, isso é louvável diante de Deus. Versículo 20. E encontramos o favor de Deus. Wiersbe resume, isso aqui é um pensador, né? Eu acho que é o nome desse, Wiersbe, resume muito bem esse ensino dizendo que Pedro havia aprendido por experiência própria que o povo de Deus serve mediante o sofrimento. A princípio, o apóstolo opôs-se ao sofrimento de Cristo na cruz. Mateus 16, 21. Eu acho que é aquele fato quando ele puxa a espada, né? Vamos ver? Vamos ver se essa passagem bíblica, né? Mateus. Um pouquinho. Mateus aqui. 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, Mateus 16. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí no 22 ele começa a dizer, né? Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Então, irmão, mas aprendeu a lição importante de que lideramos pelo serviço e servimos pelo sofrimento. Também aprendeu que esse tipo de sofrimento sempre conduz à glória. Versículo 6. Nos últimos versos, 21, 21 a 15, o texto nos encoraja a passar pelas aflições, opressões e injustiças dentro de uma sociedade, olhando para o exemplo de Jesus, primeiramente. Ele é o nosso exemplo de vida, especialmente na maneira de reagir ao sofrimento. Mesmo sendo irrepreensível em palavra e atos, sofreu nas mãos das autoridades, mostrando que uma pessoa, mesmo sofrendo injustamente, pode estar no centro da vontade de Deus. Isso aqui aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? Sofrendo injustamente, mas essa era a vontade de Deus. A ser amada por Ele. A sua humildade e submissão foram sinais de poder e não de fraqueza. João 18, 33 e 38. Em segundo lugar, ele morreu em nosso lugar. Versículo 24. Esse versículo é uma referência clara ao Senhor sofredor, de Isaías 53, que nos mostra os surpreendentes paradoxos da cruz. Jesus foi ferido para que pudesse ser curado. Morreu para que pudesse viver. Em terceiro lugar, ele é o nosso supremo pastor. Versículo 25. No Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor, mas na cruz o pastor morreu pelas ovelhas. Nenhuma pessoa é capaz de fazer coisa alguma por si mesma.
Por isso o pastor sai em busca das suas ovelhas perdidas. Lucas 15, de 1 a 7. Não apenas procurou suas ovelhas e morreu por elas, colocado de volta na segurança do aprisco. Somos guardados para não voltarmos novamente para a vida de pecado, né, irmão? Cristo se torna, então, o exemplo perfeito para todos os sofredores de todas as épocas. Isto é, para nós nesse tempo também. Mesmo sem pecar, suportou os sofrimentos com paciência, como substituto do homem, sendo exemplo de que é possível uma vida piedosa e nos sujeitando a senhores humanos e principalmente ao Senhor soberano, assim nos tornando mais semelhantes a Jesus. Jesus nos chamou para fazermos diferença. A expressão ser diferente tem um peso no verbo, que é compõe. Ser indica nossa postura pessoal, principalmente como alguém conhecedor da verdade. É nosso caráter, nossa atitude que produz o fruto em nossa forma de ser. Já a expressão fazer diferença tem o centro no verbo fazer. A indicação, ação. Portanto, fazer a diferença é a nossa ação. Em relação ao mundo que está ao nosso redor e as atitudes para com as outras pessoas. Então, irmãos, chegamos ao termo desse estudo, né? Um estudo maravilhoso que fala de fazer a diferença. E realmente temos que fazer a diferença nesses dias. Espero que os irmãos tenham gostado desse estudo e que o Senhor tenha nos abençoado. Queria estar orando agora por cada um de vocês, né? E por mim também. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo desta semana. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, temos estudado nesse trimestre sobre a verdade, a fé e a verdade. E nessas semanas tem abordado aqui, ó Pai, a verdade que faz a diferença. Temos que fazer a diferença nesse mundo conturbado, nesse mundo, Senhor, problemático, que muito afastado da Sua presença, do Seu Santo Espírito. Guia-nos, ó Deus, abençoe os inscritos, abençoe os novos inscritos, abençoe aqueles, Senhor, que somente passarão por aqui, mas que o Seu toque possa tocar no seu coração e ele se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como Salvador. Ó Pai, o maior objetivo desse canal é que eles ouçam a mensagem da cruz e entendam, Senhor, a necessidade de ter um encontro contigo. Abençoa, Deus. Tome cada um de nós nas tuas mãos. É em nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer para todo sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?